A gente inicia a nossa semana falando dos assuntos principais que estão mobilizando o país, e para isso nós convidamos o advogado, o professor universitário Humberto Figueiró, para vir falar conosco um pouco mais sobre tudo isso que a gente vem vivendo há uma semana no nosso país, no nosso estado, conversar um pouquinho mais sobre perspectivas de futuro e saber para que rumo a gente vai caminhar, ou tentar pelo menos discutir essas questões que são importantes para todos nós. Humberto, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza de vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia Campo Grande, a população de Campo Grande. Primeiramente gostaria de agradecer de coração aí a oportunidade, agradecer aí na pessoa do Estevão Congro, do senhor Rosário Congro Neto, e dar os parabéns aqui. Eu estou impressionado com a estrutura e com a qualidade do trabalho que está sendo realizado aqui na CBN. Aliás, não podia ser diferente tratando-se de um padrão Globo de qualidade, né? Exatamente. Roberto, a gente entra no 7º dia de um movimento que vem afetando nossas vidas, né? E isso tudo tem gerado muita angústia no povo brasileiro, e a gente vê assim que pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente conseguiu ver o país unido em torno de um objetivo grandioso. Mesmo aqueles mais prejudicados não reclamaram dessa mobilização. Como é que você avaliou? Qual a sua avaliação sobre esse momento? Olha, eu sou um otimista e incorrigível. Eu avalio a situação que o Brasil vem enfrentando com olhos muito bons para o momento político. Por quê? Porque tudo isso que está posto aí, essa mobilização, esse clamor popular, não seria possível se houvesse o regime militar imposto. Então, eu vejo com preocupação as pessoas parando na frente do Comando Militar do Oeste, pedindo intervenção. Eu acho que esse movimento mostrou que o brasileiro é irmão, que o brasileiro se preocupa com o outro, que ele é solidário. Só que mostrou um fenômeno negativo, na minha avaliação, que é a cefalia do movimento. A gente viu que uma paralisação nacional, continental, como a que nós estamos vendo, não tem pauta. Ela é acéfala. Ela não tem assim, aqui viemos, né? Não é um movimento fora Dilma, é um movimento em pequeno do fora Temer, e o clamor existe, a insatisfação existe, mas acho que esse foi um grande sentimento, né? Insatisfação com o governo. Inconformismo, né? Ninguém aguenta mais a política como ela vem sendo feita. Ninguém aguenta mais esses políticos profissionais com olhos pro próprio umbigo. Ninguém aceita mais a política ser tratada como patrimônio privado. Foi um recado bem dado na sua avaliação? Não, eu acho que preocupou. Acho que o político que não tiver sensibilidade para esse novo momento, ele está condenado ou à prisão propriamente dita ou ao fracasso eleitoral. Isso é questão de tempo. Questão de fim de governo, né, Lucas? A gente imagina assim, a gente olha para esse governo e percebe que é um governo que está caminhando para o fim, e se não fizer algo de diferenciado, já vai sair pelas portas do fundo de maneira muito deprimente, inclusive, né? Olha, lamentavelmente, eu particularmente, eu conheci o Dr. Michel Temer na academia. Eu, num curso de especialização que fiz em São Paulo, tive muito contato com ele como professor, que ele é brilhante catedrático, né? Catedrático no segmento do direito constitucional. Isso. É autor de vários livros, inclusive. E para mim foi uma decepção. Porque como presidente, como homem público, ele assumiu de forma legítima, mas não era o cabeça de chapa, né? Tá avaliado ao PT. Você não computa então que houve golpe? Não, que houve um processo natural. O impeachment é um instrumento constitucional que foi acionado no momento oportuno. Esse é um debate que nunca terá fim, né? Pois é, mas a tentativa do PT de impor uma doutrina, de impor uma situação de hegemonia de poder, foi barrado pela população. Você acredita que esse movimento que a gente está saindo dele agora, eu vou corrigir aqui, não é mais o 7º dia, nós estamos no 8º dia já de movimento de greve aqui no estado, vários pontos de bloqueio ainda. Você imagina que isso vai ter alguma interferência, por exemplo, no processo eleitoral? Sem dúvida nenhuma. Esse clamor social, essa resposta da população, ela vai vir com certeza. Mas quem se beneficia disso na sua avaliação? É muito difícil. É difícil, né? Olha só, hoje eu estive vendo pela manhã os números de Minas Gerais. A Dilma e o Aécio estão na frente, numa campanha ao Senado.
Então, aqui, o nosso Mato Grosso do Sul. O povo brasileiro precisa aprender um pouco mais ainda, Humberto Figueiró. Complicado. Eu tô lutando, eu montei um movimento chamado Devolva o Nosso Estado. A tag Devolva o Nosso Estado. Inclusive, fica o convite a quem estiver ouvindo para nos visitar. Esse movimento, ele pretende arrancar do poder esses políticos que confundem o que é público com o que é privado. E tirar quase todo mundo, então. É necessário. O limpa tem que ser generalizado, porque a corrupção é generalizada. O que eles fazem com a nossa cidade é uma vergonha. O que faz com o nosso estado é deprimente. Essa eleição que se avizinha, se é possível dizer isso aqui, eu assumo Sim. toda a discussão. Outubro, nós estamos com a eleição, dia 7 Sim. de outubro. Pois é. Olha só, um candidato foi delatado pela JBS, delatado de forma seríssima, com todas as letras, está sendo objeto de investigação no Supremo Tribunal Federal. O outro candidato tem o braço esquerdo e o direito presos, é para indignar. Eu não estou aqui fazendo palanque não, mas eu como contribuinte e como sul mato-grossense, eu não posso deixar de externar minha revolta, vendo que as possibilidades futuras são trágicas para o nosso estado. Vamos falar sobre isso logo depois do nosso intervalo comercial. São 8h48 agora em Campo Grande. Nós estamos conversando com o advogado, o professor universitário Humberto Figueiró, e hoje a gente tratando aí de várias questões, entre elas também a possibilidade de que a gente veja dissipado esse movimento grevista que ontem o presidente Michel Temer usou aí todas as ferramentas possíveis para fazer com que o país volte ao normal. 8h49. CBN Campo Grande. O Grupo Funcional tem soluções estratégicas em facilities no Mato Grosso do Sul. Funcional Limpeza Corporativa. Soluções em higienização para empresas comerciais, indústrias e condomínios. Funcional Serviços, destinada à contratação de trabalho temporário, atuando como agência privada na interposição de mão de obra transitória. E a Funcional Sailing Pro, com serviços especializados de limpeza técnica biodegradável em grandes estruturas internas e externas, utilizando tecnologia norte-americana. É assim que o Grupo Funcional atua há 20 anos, com soluções integradas e responsabilidade socioambiental. Acesse funcionalms.com.br, fale com um de nossos consultores e receba uma de nossas soluções. Grupo Funcional, 20 anos, 3342-5486. Jornal Digital. Atenção! Dia 14 de agosto é o último dia do sinal analógico. E quem não preparar a TV vai ficar totalmente sem sinal. Para isso não acontecer, é só economizar um pouquinho por semana, comprar o conversor e a antena e instalar na sua TV. Não deixe para depois, para não pagar mais caro ou até mesmo ficar sem. Acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147. E seja digital. A Flora Pantanal é especializada em consultoria, prestação de serviços, comercialização e plantio de espécies nativas para regularização ambiental de propriedades rurais e outros empreendimentos. Licenciamento ambiental, CAR e georreferenciamento, assim como restauração ecológica de APP e reserva legal. Converse com nossos especialistas e entenda como a Flora Pantanal pode solucionar a sua questão ambiental. Flora Pantanal, soluções ambientais inteligentes. 3253-2310. 8h51. CBN Campo Grande. 8h51, a gente volta a conversar com o Humberto Figueiró, ele que é advogado, professor universitário. Humberto, eu vou te provocar agora numa questão que é muito atual e necessária. Nós vamos eleger deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores da República e o presidente da República. A sua visão hoje para o país? A gente tem um Bolsonaro despontando como líder de pesquisas, a gente tem uma esquerda tentando se reencontrar e a gente tem um centro que não sabe para onde vai. Qual é a sua avaliação? Olha, eu parafraseando o senador Álvaro Dias, que para mim é uma fonte de inspiração, eu digo que não temos que ir para a esquerda nem para a direita, é para frente que se anda. E o momento é de reflexão, o momento inspira muita atenção, muita exercício da cabeça.
O voto não pode ser de fígado, o voto tem que ser da cabeça. A gente está assistindo agora a surgirem salvadores da pátria, sassamutemas. Eu não estou me referindo ao Bolsonaro só, não. O Bolsonaro até... A fila é grande, né? Teria meu voto, se eu não tivesse feito essa reflexão. Quando você se propõe a pôr uma pessoa para governar a nação, a gente não pode ter um ineditismo, como no caso do Bolsonaro. A gente tem que ter uma experimentação. A pessoa tem que ter mostrado já que veio e a capacidade administrativa. Eu me inspiro no Álvaro Dias porque ele fez isso. Ele governou o Paraná por 2 ocasiões, saiu do Paraná com uma aprovação de 93% no último governo e é reeleito com maioria de votos para o Senado pela população do Paraná, que é uma das mais pensantes do Brasil. E eu penso que isso credencia. Um outro aspecto que me chama a atenção é dele ter aberto a mão da aposentadoria que ele tinha como governador espontaneamente. E era uma aposentadoria constitucional, porque era antes de 88. Se nós somássemos hoje o que ele teria recebido, daria mais de 10 milhões de reais. E isso dá credencial para ele combater o privilégio, que é um dos maus que assola o nosso Brasil. Se nós não enfrentarmos o problema da Previdência agora, tirando privilégio, tirando aposentadorias milionárias, nós estamos condenados à paralisação dessa máquina. E, inclusive, o país pode parar, Lucas, essa é uma segunda pauta. Sim. Ou se resolve isso, ou nós vamos voltar a enfrentar um novo caos daqui a pouco por conta do país não ter como pagar suas contas. É essa a razão da gente propor a candidatura e debruçarmos em cima desse tema. Se não resolvermos a Previdência, nós estamos condenados. Se nós não resolvermos a questão dos juros que são pagos aos banqueiros, estamos condenados. Esses 2 tópicos, a Previdência e os juros, comprometem, preste atenção, 80% do faturamento nacional. Previdência e juros, né? Previdência e juros. Juros 51%, Previdência 29%. Aí você tira mais 12% da máquina e não sobra nada para infraestrutura, educação e isso está vinculado àquele congelamento de gastos também, né? Isso pode ser uma pauta para o futuro de 20 anos. Esse que sobra está vinculado a essa lei que... Ao engessamento. Né? Pois é, mas é uma política movida por banqueiros, é uma política movida por interesses, não é uma política movida pela necessidade Eu queria nacional. Fazer uma pergunta nessa linha que o senhor estava falando da experiência de um candidato que tem que ter para conseguir governar um país ou aquilo que ele quer, né? E as pessoas têm uma expectativa muito alta em relação a renovações também. Como o senhor acha que é possível aliar nessas próximas eleições uma renovação para oxigenar a política da forma como ela está sendo feita e ao mesmo tempo também manter aqueles bons que são, para não colocar tudo numa vala, porque às vezes tem que se separar o joio do trigo. Com os ruins podem os bons, né? Sim. Então, você acha que as pessoas têm essa capacidade de conseguir escolher, fica esse, vai aquele? Olha, muito inteligente tua pergunta. Nós temos que ter em mente que existem 2 tipos de cargos a serem disputados. O primeiro do executivo. Nesse do executivo é necessário uma experiência. Eu não digo experiência só do setor público, não. Por exemplo, nós temos Flávio Rocha, que é o CEO da Riachuelo, que é um homem que tem experiência vasta aí, que está capacitado para uma empreitada dessa. E temos também o Álvaro Dias, Ciro Gomes, pessoas que já foram experimentadas e que, a princípio, não tem máculas, não tem processo. Agora, no setor do legislativo, aí sim, eu aposto numa renovação muito grande, apesar de que eles criaram uma engrenagem para inviabilizar a renovação, que é o fundo partidário. É uma forma de financiamento público. E com isso eles criaram barreiras. E quem tem mandato acaba se beneficiando mais, né? Pois é o dinheiro público sendo gerido de forma particular. Porque os deputados que estão eleitos hoje, eles que vão direcionar esse dinheiro. Então, para nós que não podemos captar no mercado, não podemos captar com empresas, somos obrigados a concorrer com eles que estão com a burra cheia do dinheiro público. Mato Grosso do Sul vive esse momento. A gente vamos aí buscar a renovação na Assembleia, 24 cadeiras. A gente sabe que a renovação nem sempre ocorre em sua totalidade, o mesmo não deve ocorrer na questão da disputa federal, porém é uma oportunidade que o eleitor, que o cidadão tem. Pois é, olha,
se nós analisarmos a nossa Câmara Municipal de Campo Grande e a nossa Assembleia Legislativa, eu penso que se houvesse condenação para prefeito e governador, eles também teriam que ser processados e presos, porque são coautores. Porque você não ouve os escândalos pipocando e não vê um vereador, aliás, tem um sim, tem um rapaz fazendo um belo trabalho no Legislativo Municipal, é um fenômeno, o Vinícius. O resto não faz um ato de oposição, é subveniente ao prefeito. Da mesma forma que os deputados estaduais. Não há oposição na Assembleia Legislativa. Se o nosso governador tiver problema com a justiça, esse problema tem que afetar todos os outros deputados estaduais, porque são omissos. Diz que agora tem, né? Oi? Oposição. Diz que agora tem oposição. Eu ainda não estou vendo, porque é momento eleitoral, pode surgir aí alguém criando voz, né? No Mato Grosso do Sul, o Podemos, que é um partido que você integra, vai lançar candidatos a estadual e federal? Qual sim, olha, nós temos uma chapa formidável. Esse meu otimismo, ele extrapola até a questão eleitoral. Nós temos aqui hoje, no estado, as mulheres criando uma força tremenda, ocupando seus espaços, lutando contra machismo, contra falta de oportunidade. A exemplo do que essa senhora, jovem senhora aí, Terezinha Cândido, está fazendo na FamaSul. Está peitando todo mundo, todos, para impor a força e a dignidade da mulher. No nosso partido também, nós temos a doutora Maria José, que é presidente da Associação Médica, mostrando que veio. E voltando ao seu tema, nós temos uma gama de deputados, pretensos pré-deputados pré-candidatos a deputado estadual, maravilhosa. Eu sou suspeito para dizer do sobrinho meu, Otávio Figueiró, que também é advogado, que lutou contra a taxa do lixo e fez um belíssimo trabalho. A ideia é ter apenas um deputado federal, pré-candidato a deputado federal, que eu estou lutando para essa composição, e o candidato a presidente do Brasil, que é o senador Álvaro Dias. Berto, a gente tem que falar mais sobre esse tema, sobre as possibilidades que se avizinham, mas você vai ter que voltar numa outra vez pra gente continuar esse papo bom aqui, iniciar a semana com perspectivas positivas, boas. Volte mais vezes à CBN. Olha, muito obrigado. Eu queria pedir desculpa de verdade aí pelo arroubo, porque eu tô entrando nessa vida pública por inconformismo e por revolta com o que está posto aí na minha cidade, no meu estado e no meu país. Então eu não tenho como enfrentar esse tema sem indignação. Então eu peço desculpas pelo arroubo, pela forma que a gente fica na hora de expor as ideias, e quero agradecer muito a oportunidade, viu? Esse grupo que chegou aqui, vindo de Três Lagoas do estado, tá fazendo diferença no jornalismo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado a oportunidade e obrigado aos ouvintes aí que puderam me conhecer um pouco mais. 9h da manhã, nós conversamos com o advogado, professor universitário Humberto Figueiró na CBN. Daqui a pouquinho tem o CBN Agro com o Éder Campos, e nós também vamos conversar hoje aqui na Rádio CBN com o deputado estadual Eduardo Rocha. Vamos falar de eleições, vamos falar de Mato Grosso do Sul. Lucas Mamed, os pontos de bloqueio continuam aqui no estado, pelo menos 19 pontos ainda. Durante o dia pode ser que acabe, né? Isso, segundo a Polícia Rodoviária Federal, os pontos vêm se esvaziando, mas eles continuam na mesma quantidade. São 19, mas com menos caminhoneiros em cada ponto. Então a expectativa é que ao longo do dia e ao longo dos dias, né? Não vai amanhã, se regularizar no estalar de dedos, esses pontos, né, vão acabando. A informação, ela vai chegar e tem que chegar com credibilidade até esses bloqueios, até esses motoristas que estão há mais de uma semana defendendo a pauta a que eles se propuseram a defender nessa questão, que foi a questão do preço do combustível. E aqui, avaliando, o Lucas Mamed, é bem sério e importante dizer que foi um objetivo alcançado. Você conseguir quase 50 centavos de desconto no litro de óleo diesel, a gente agora tem que fazer um movimento para poder conseguir esse mesmo desconto na gasolina, Lucas. A expectativa pode ser que tenha reflexo, né? Os postos que continuem. Não se fala abertamente na gasolina, né? A pauta é mais os caminhoneiros fazem transporte de vários outros produtos que são consumidos pela população, então isso pode impactar na deflação desses produtos. O problema é que para aumentar o valor chega na bomba
e chega no supermercado, chega na sua casa rapidinho, mas para diminuir a gente não vê essa mesma velocidade, infelizmente. Quando você tem que abaixar um centavo, a gente tem que ir para a rua brigar. 9:02, vem agora o repórter CBN.